TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e estamos fazendo dos nossos novos estúdios aqui no Manaim de Domingos Martins, que foram instalados aqui para a gente ter mais condição ainda de produzir conteúdo aqui no Manaim e para você poder acompanhar todos os dias, durante a semana, na nossa programação. O programa Conversas Bíblicas vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, se você quiser ver o vídeo. Também o vídeo você assiste pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar ali o seu comentário, ou pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você já está acostumado a usar esse canal, é só ir ali, você tem ali uma abazinha de busca, uma lupinha, você clica ali, põe Conversas Bíblicas, vai aparecer a relação de todos os Conversas Bíblicas que estão postados no nosso canal no YouTube. Tem muitos pastores, inclusive, que assistem o programa junto com os obreiros para depois tratarem dos assuntos que são abordados nas diversas edições do programa Conversas Bíblicas. E nós estamos nessa sequência, uma sequência especial do Conversas Bíblicas, gravando o tema A Família e o Jovem pela Palavra, né? Vivendo de acordo com a Palavra. E para esta edição do Conversas Bíblicas, mais uma vez, eu recebo aqui o pastor Luiz Eugênio. Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, estamos aí. Muito bem, então vamos lá. Na semana passada nós já abordamos alguns aspectos em relação à família e nós hoje vamos ter como texto base, você vai compreender, o texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 26, que diz assim: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Eu vou aproveitar, vou ler o verso 27. Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou as casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Luiz, na semana passada a gente começou a falar sobre os cuidados com a família e você abordou aqui alguns aspectos que são necessários no cuidado do crente, da mãe, do pai, dos filhos, né, dentro do contexto familiar. Agora, dentro desse aspecto do cuidado dos pais com os filhos, nós entramos aqui agora num texto, nós falamos de um texto onde havia uma orientação dos pais aos filhos, eles passavam aos filhos uma herança que era aquilo que foi recebido do Senhor, né? Exato. Então, como é que quais os cuidados que os pais têm que ter junto com os filhos na transmissão dessa herança? Exatamente, esse texto fala principalmente, já fala sobre a doutrina, na transmissão da herança. Quando os nossos filhos perguntarem, porque os pais são que ensinam os filhos, né? Ensinam os filhos. E é muito importante lembrar o seguinte, que aqui você está transmitindo a escola bíblica para o seu filho, como é que a escola bíblica, como é que acontece, é importante a escola bíblica. Você está transmitindo para o seu filho que ele deve ler a Bíblia, conhecer a palavra, conhecer a Bíblia. Está transmitindo para o seu filho como é que funciona, como é que é um jejum na Igreja Maranata, como é que é o culto, os nossos cultos, como é que realmente funciona a igreja, respeitar o ministério o pastor com a autoridade que Deus colocou ali. Então isso é muito importante, porque às vezes os pais, os filhos, Jesus falou o seguinte, ele falou que os filhos são juízes, serão vossos juízes, falou para os fariseus, criticavam Jesus, porque Jesus tinha expulsado o maligno lá do homem lá, aí falaram, começaram a criticar Jesus, que Jesus expulsava pelo adversário. Jesus falou, vossos filhos, seus filhos não fazem isso também, eles serão vossos juízes. Na verdade, observa só, os filhos são nossos juízes. Por quê? Porque os filhos, eles aprendem por observação. Eles estão olhando tudo que você está fazendo. Às vezes o filho, a criança, ela não fala nada, vai estar observando tudo que você está fazendo. Ela está olhando, está aprendendo o que você está fazendo. Não é o que você está falando, é o que você está fazendo. Então, meus irmãos, nós temos que aprender o seguinte, a transmissão da herança, que culto esse vosso, ele vai observar se você faz o culto no lar, se você vive realmente a obra. Ele está observando, se você fala de jejum, não faz jejum, você fala de culto madrugar, não faz madrugar, você fala de escola bíblica, não vai na escola bíblica. Aí está aprendendo tudo que você faz. Então, essa questão da doutrina é muito importante você viver para poder ensinar.
Ele aprende assim, por observação. Você falou uma coisa, e às vezes os irmãos não têm certos cuidados com os filhos. Você vai a um culto, por exemplo. Terminou o culto, entra todo mundo no carro, começa a voltar para casa. E aí, às vezes, o pai e a mãe fazem ali um comentário negativo sobre a mensagem, sobre o louvor, sobre a pessoa que pregou, sobre uma palavra que ouviu, sobre o diácono, o pastor. Os filhos estão ouvindo. Estão ouvindo tudo. E eles vão perceber. E às vezes acham que a criança é muito nova para entender, mas entende. Eu me lembro da história do menino de 2 anos de idade que o pai dele contou para mim. Falou com ele o seguinte: menino, você não vai passar dessa linha aqui para chegar no fogão. Se você chegar aqui, nós vamos acertar as contas, hein? Aí o menino, ele observava de longe o menino escondido, o menino chegava até naquela linha que ele marcou, parava naquela linha, 2 anos, parava ali, e olhava para os lados, e voltava daquela linha. Mas, tem até um grande psiquiatra brasileiro que fala o seguinte, que os nossos filhos, as crianças hoje, 7 anos de idade, eles têm mais conhecimento que os imperadores romanos. Na época que hoje a informação, o conhecimento avançou muito, né? Então a gente tem muito conhecimento hoje. Então eu estou mais sabido do que você possa imaginar. A criança hoje, se você mostrar uma revista para a criança, ela pega a foto da revista e faz assim, para ver se passa para a foto seguinte. É a questão. Então, você está ensinando sobre o presbitério. O que é o presbitério? O que é o pastor? Muito bom. O respeito às autoridades, né? Então, se você não ensinar falando só, não vai resolver não, viu? Não vai resolver, não. Às vezes você vê o menino, eu tava fazendo uma reunião de pais, em Cariacica ali, aí eu falei para os irmãos responder o seguinte: quando é que os pais irritam os filhos? Aí acabou que o menino pegou o microfone, rapaz, sem querer ele pegou o microfone, falou: como meus pais me xingam. Rapaz, ficou ruim. Ficou ruim. É bom nesse menino ficar respondendo, não, vai comprometer os pais todos aí. Muito bem. Mas você sabe uma coisa? Na igreja a melhor coisa que tem as crianças, que a criança é o seguinte: eu quero saber a informação dos pais, eu converso com o menino, como é que tá lá, tudo bem? Eles entregam tudo, tá bom lá. Muito bom. Luiz, como é que o pai e a mãe devem direcionar os seus filhos para a vida? Então, diz aqui em Salmo 127:4, diz assim, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, Salmo 127:4, os pais, eles têm que direcionar o filho na sua vida espiritual e até, às vezes também na vida profissional, material. Eu lembro da história, esse aqui eu vou contar, porque eu vou contar essa história, embora a gente não goste de contar muita história nossa, mas eu vou contar uma história do meu filho. Meu filho, ele é muito bom, um dos filhos meus, tem 2 filhos, ele era muito bom na área de exatas, mas humanas, ele é bom na área de humanas, mas exatas ele é ruim na área de exatas. Então ele queria fazer um curso, uma faculdade de Direito, certo? Aí minha esposa é pedagoga, ela falou assim: você não vai passar não, é muito concorrido esse curso de Direito, vai passar na Federal não. Você faz o seguinte, você faz História, entra para História, faz uma própria faculdade de História, mesmo a Federal, depois lá dentro você faz uma prova e vai para Direito. Mas deu certinho. Ele queria fazer História, mas fez 1 ano de História. Lá dentro da UFES, ele fez a prova e foi para a área de Direito, formou em Direito, pronto. Formou em Direito. Entendeu? Você tem 2 filhos, um é advogado e o outro é médico. Esse advogado, ele é auditor da Fazenda Estadual, auditor da Fazenda, e o outro é médico, né? Oncologista em São Paulo. É o Lucas e o Aaron. Aí, que coisa boa. Muito bem. Então, é importante esse tipo de a esposa ação. Ed, pode esquecer da Ed, não? Senão você tem problema. Aliás, já aproveito para, através de você, fazer um convite para a gente fazer uma entrevista com ela também, que está na nossa pauta. Mas vamos lá. É muito importante essa questão do direcionamento para a vida, né? Que realmente que o pai participe. Hoje em dia, Luiz, é diferente do passado, quando por questões até de dificuldade de educação, de ensino, de acesso à escola, os pais seguiam o mesmo caminho profissional, né? A mesma orientação profissional os filhos seguiam dos pais. Hoje em dia você já tem uma possibilidade maior, né? Meus pais, por exemplo, eram advogados e eu fui para a área da comunicação porque era uma coisa muito mais afeita para mim. Então, mas é importante que o pai participe. Ajuda a direcionar os filhos, que acontece muitos filhos estão perdidos. Hoje, o que acontece hoje é igual o veículo, né? Antigamente era 2, 3, 4, hoje tem mais de 400 veículos no mercado, certo?
tipo de veículo. A mesma coisa, profissão, tem tantas profissões que o jovem fica, o que eu vou fazer na vida? Então os pais orando, pode ajudar de alguma forma, pode ajudar a levar a ter uma experiência com o Senhor também, não é isso? Senhor, pedir para consultar o Senhor, busca o Senhor por uma direção. É interessante, por exemplo, o meu filho queria fazer, esse que fez medicina, queria fazer engenharia. Ele só decidiu fazer medicina no dia da inscrição do vestibular. O senhor orientou ele, para lá. É isso mesmo. E você imagina, hoje, um jovem de apenas 16, 17 anos já precisa fazer uma escolha. Tem que tomar uma decisão. No mundo que nós vivemos é muito difícil. Muito bem. O que a palavra diz sobre provocar a ira dos filhos? Ah, sim, isso aí é outro ponto também que a Bíblia recomenda aqui. Veja só, em Efésios 6,4, e tem outro versículo também que fala sobre a questão de provocar a ira, né? Vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criaram a doutrina, a demonstração do Senhor. Então, veja só, os pais, nós como pais, temos que saber como criar uma ira no filho. Por exemplo, você faz uma promessa para ele, na hora de cumprir, você não cumpre promessa. Você faz uma crítica excessiva ao filho. Tem pais criticam. Eu lembro uma história de um pai que ele reclamou do filho que tirava nota muito baixa na escola. Tirava 6, 5, e a nota era 10, né? Eu sei que o filho estudou para melhorar, porque sempre o pai criticava a nota dele, aí tirou 7. O pai falou, não, você pode melhorar. Aí tirou 8, não, pode melhorar isso aí, você pode melhorar mais ainda. Aí chegou em 9, não, você pode melhorar, tirar 10. Aí chegou uma hora que ele todo alegre em casa, chegou, tirei 10, pai, aqui é 10. Aí o pai olhou, todo mundo tira 10. Você não elogia o filho e nada, aí você quer que vai acontecer o quê? Está provocando a ira. Aí o filho fica... Isso. E outras coisas, às vezes também, você estabelece regras na sua casa, não fala, explica como é que essas regras, não quer explicar, conversar com o filho, e às vezes tem muitas coisas que irritam o filho, porque o pai, ele quer entrar na intimidade do filho. O filho tem sua particularidade lá, às vezes tem a vida dele, as coisas que o filho tem que ter uma parte dele mesmo, que o pai não pode ter que... Ele tem que aprender também a gerir suas próprias coisas, né? Exatamente. Isso é aprendizado. Até as emoções dele, porque às vezes o pai não quer que o filho sofra nada, mas os filhos... O sofrimento faz parte da vida. Tem o sol, o dia, mas tem a noite. Se houvesse somente o dia, não existia vida na terra, não. Tem que ter o dia e a noite. Então, olha só, às vezes respeitar os espaços do filho. Não, é castigo exagerado. Então ele provoca a ira no filho e às vezes não sabe que está provocando a ira no filho, né? São muitas coisas. Muito bem. Agora você falou sobre castigo exagerado. Como é que então a gente deve estabelecer os limites para os nossos filhos? Então, olha só, é o que eu falei, explique as regras na sua casa. Se você, por exemplo, já explicou ao meu filho, aqui em casa, você está namorando, a hora de chegar é tal hora. Aqui em casa tem hora para isso, para aquilo. E às vezes, os limites, como você vai, é uma expressão de amor. Limite, né? Não é, limite é importante, tudo tem limite. O mar tem limite, a lua tem limite. Tudo tem limite, o sol tem limite, tudo tem limite. Você colocar limite, você está colocando regras. E aí isso é muito importante. Regras, você dá um celular para o seu filho pequeno dando um celular, fica o tempo todo no computador, no estudo, não faz nada. Você tem que conversar com ele. Eu me lembro de uma história, eu gosto muito de contar umas histórias assim. Mas ótimo. Eu gosto da história. Eu me lembro da história de um pai, que o filho lá no Rio de Janeiro, ele, adolescente, saiu da escola, ele ficou rodando no Rio de Janeiro e esqueceu da hora de voltar para casa. Os pais tudo desesperados e nada de chegar. Aí passou o tempo, ele chegou depois de tarde da noite, esqueci da hora, perdeu o horário, né? O pai dele, um pastor, mas ficou revoltado com aquilo. Aí o filho chegou em casa, o pai dele já ia tirando o cinto para acertar as contas com ele. Aí quando ele tirar, ele lembrou, hora do culto. Falou, você vai ficar preso no quarto aqui, e os irmãos dele estavam lá, quando eu chegar, eu vou acertar as contas. Aí ficou preso no quarto, sabendo o que ia acontecer quando o pai chegasse no culto, pastor. Aí quando o pai chegou em casa, chegou com um bolo na mão. Aí no quarto, os irmãos dele gritaram, papai trouxe bolo. Aí ele falou, eu vou apanhar com bolo ainda? Isso aí. Aí eu sei o seguinte, que aconteceu, quando o pai chegou para ele, foi no quarto com ele e entregou o bolo. Estou entregando o bolo para o melhor filho do mundo. Ele falou, o quê? Aí ele começou a chorar, né? Porque aquilo ali foi muito forte, aquele pai entregou um bolo, mas não, o pai não falou nada, certamente só revelou para ele que ele não podia fazer o que queria fazer. Exatamente. Aí ele entregou um bolo para o filho, sabe o que aconteceu? O pai dele depois morreu, né?
um pastor, hoje ele é um pastor, ele conta a história seguinte, ó, toda vez que eu fazia uma coisa errada, eu lembro que meu pai pregou um bolo na hora mais difícil da minha vida, que eu fiz a coisa errada. Então o pai deixou um exemplo, ó, você como pai, não faça o que todo mundo faz, não, faça diferente e deixa uma marca na vida do seu filho, você vai ver o que vai acontecer. Glória a Deus, é isso aí, a direção do Espírito Santo. Exatamente. Eu queria falar ainda com você, Luiz, para a gente fechar isso aqui, sobre a questão do diálogo entre pais e filhos. E eu queria que você, se possível, rapidamente abordasse 2 aspectos nessa conversa dos pais e dos filhos, no que diz respeito ao ensino sobre julgo desigual e sobre amizades e companhias. Sim, mas antes eu queria dar uma palavrinha sobre corrigir. A Bíblia diz aqui em Provérbios 29:15, corrigir com a vara. Ó, é bom entender uma coisa, o verbo original hebraico, que é shebet, esse verbo significa também o seguinte, ó, cuidar e orientar. Então esse shebet, que é a vara, é igual a vara do pastor, seu cajado, sua vara me consolam. Então isso aqui é cuidado. Não é a vara física, não é lá na goiabeira tirar uma... E querer só maltratar, torturar, não é assim, a questão não é isso que resolve não. Então a questão aqui é muito importante isso. Outra questão que são julgo desigual, você orientar o seu filho, que tem na Bíblia explicando, 1 Coríntios 6,14, diz assim, ó, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Então Paulo escreve aqui, o cristão não pode se unir a um incrédulo. Oriente seu filho, meu filho, busca uma pessoa que é serva de Deus, vai. Existe uma história que eu não gosto de contar, mas vou contar aqui excepcionalmente, nem no Sem Fronteira eu contei. Queria contar, mas não contei. Vou contar. Não sei se depois pode fazer edição, mas olha só. Eu me lembro quando eu vim para a igreja de Maranata, a minha esposa era da Maranata, eu não era de outra igreja tradicional. Aí eu casei, nós casamos. Primeiro eu acreditava que grupo de sessão, ela falou, vai ter que consultar o nosso casamento, grupo de sessão. Falei, esse grupo aí, isso é complicação, isso é coisa que estão arrumando para acabar com o nosso namoro aí, noivado aí, isso é complicação. Aí passou no grupo, aí o senhor aprovou, eu falei, bom, então já não é complicado, já aprovou lá, aprovou. Aí eu era de uma igreja evangélica, eu casei na igreja Maranata. E o senhor tinha um propósito na minha vida, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, a questão esse julgo desigual não é questão de ser crente, não, é questão de ser incrédulo casando com um crente. É isso que está querendo dizer. Não quer dizer que o crente não pode casar com o crente, não pode casar. Isso aí não tem problema, não. O problema é incrédulo, né? E outra questão que você falou sobre o diálogo. O diálogo entre os pais e filhos sobre julgo desigual e sobre amizades e companheiros. Mas o diálogo você pode aprofundar também. O julgo desigual, eu dou uma explicação aqui. Com um detalhe, né, Luiz? De qualquer maneira, para nós que vivemos a obra do Espírito Santo, nesta obra, o Espírito fala. Então, o servo que está na direção do Espírito Santo, o Senhor vai colocar em ordem todas essas coisas. Né? Coloca. Agora, a questão do diálogo é o seguinte, aqui diz o texto aqui em Deuteronômio 6, de 1 a 7. Estes são, pois, os mandamentos, os estatutos, juízos que mandou o Senhor. Os intimarás a teus filhos, dele falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-se. Ou seja, o diálogo, o tempo todo, é conversando, irmão. Você sabe o que acontece? Às vezes, nós, pais, não queremos ouvir o filho. Então, o diálogo é ouvir também, não é só falar, não. Então, às vezes, tem que perguntar, como é que você está, meu filho? Tudo bem com você? Você sabe que eu te amo? Como é que está só? Às vezes, o filho não tem a abertura para falar nada, ele só tem que ouvir. Então, às vezes, o pai tem que perguntar, instigar o filho responder perguntas e falar como é que está se sentindo, porque às vezes ele não tem ninguém para conversar, os pais não dão abertura para ele falar nada, só quer ele falar. Então, essa conversa dos pais com o filho é fundamental. Então, dê abertura, expresse o seu amor por ele, que isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Ele precisa saber que você ama. O filho precisa saber que os pais amam ele, você precisa saber. Isso precisa ser expressado, né? Isso precisa ser dito. Exatamente. Não só demonstrado, mas dito também, isso é importante, né? E com relação a amizades e companhias, como é que se deve orientar? Exatamente, a Bíblia recomenda aqui, em 1 Coríntios 15, 33, não deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.
Então veja só, meu irmão, às vezes você tem que orientar seu filho, e às vezes ele tem um amigo, mas aquele amigo não, pode ser até vizinho, mas às vezes não vai servir para ele não, hein? Amizade, aquela amizade, orienta ele, fala, a Bíblia recomenda isso, meu filho, ouça isso, veja isso direitinho, porque essas amizades estão te contaminando, porque a amizade não adianta, ela contamina. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Importante quem está andando, então você tem que estar alertando. Às vezes o filho não percebe que ele está andando com pessoas que estão prejudicando a vida dele. Então você tem que às vezes orientar, meu filho, cuidado com isso, você está andando com essas pessoas aí, às vezes ele não quer te ouvir, mas você insiste, conversa com ele, fala, meu filho, essa amizade está te influenciando, você cuidado com essa amizade sua aí, essa amizade não está levando esse bom caminho. Aí você vai falando, o pai nunca deve desistir, a mãe nunca deve desistir, certo? Então a palavra é essa. Muito bem. Nosso tempo mais uma vez acabou, Luiz. Não, mas tem um ponto aqui sobre a questão do ensino do teu filho o caminho que deve andar. Então faz favor. Vamos completar aqui, Completa. Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda, quando velho, não desviará dele. Isso aqui eu gosto de dar um exemplo bíblico muito importante, sabe? Porque às vezes os pais têm uma preocupação que o filho desviou da presença do Senhor. Desviou. Lembra desse versículo, ele não desviará dele. Aí você pensa, meu filho saiu da igreja, ele abandonou o Senhor, tudo, mas eu vou te dar uma palavra aqui, talvez tenha de consolo, para você lembrar de uma coisa. Lembra do pior rei, se não for o pior rei da Bíblia, é os piores reis que a Bíblia tem. Ele foi filho de Ezequias foi um servo de Deus, serviu ao Senhor. Manassés, ele nasceu naquela época, Ezequias, o Senhor deu 15 anos de vida para ele foi curado da enfermidade, o Senhor deu mais 15 anos de vida. Manassés nasceu nessa época, mas foi o rei que fez tudo contra o Senhor. Mas o que aconteceu na vida dele? A Bíblia diz que ele foi preso, acorrentado, levado por ganchos, foi levado, acho, gancho botar na boca dele, na face dele, levado para Babilônia, desse jeito, foi preso assim. E aí, naquela prisão, acorrentado, a palavra de Deus diz o seguinte, que ele lembrou do Deus dos pais dele. Porque certamente Ezequias e sua mãe, Ezequias tinha morrido, né? Pelo que mostra a palavra, não sabemos se a mãe tinha morrido. Pelo jeito a mãe devia viver ainda. Mas olha só, ele lembrou dos Deus dos pais dele, clamou, orou, a Bíblia diz que ele orou, depois pode até mostrar esse versículo, ele orou. Sim. Ele orou aqui em 2 Crônicas 33, diz assim, e ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito ao Deus de seus pais. Então veja só, ele humilhou, aqui não foi uma oraçãozinha, um clamor, ele orou, foi muito, humilhou muito. Interessante que ele se humilhou, e depois ele mudou tudo que ele fazia antes, fez exatamente o que o Senhor queria da vida, que fazia com o pai, ele tirou tudo ídolo, limpou tudo que está fazendo de errado, porque arrependimento é com mudança, né? Então ele mudou tudo, acertou tudo antes. Então, às vezes eu gosto de dar essa palavra para os pais, para lembrar, nunca esqueça que o que você ensinou seu filho, ele nunca vai esquecer. Na hora mais difícil, ele vai lembrar que é uma alternativa para ele, viu? Muito bem, essa palavra é importante, não podia deixar de ser dita mesmo. Bom, Luiz, já fica aqui o convite para a semana que vem a gente estar junto mais uma vez, né, abordando esse assunto. E Luiz deu spoiler na edição anterior, eu vou dar agora. A palavra hoje foi para os pais, na semana que vem vai ser para os filhos. Os filhos em relação aos pais, você não pode deixar de assistir. E, aliás, eu recomendo, se você não assistiu a edição anterior do Conversas Bíblicas, quando nós começamos a abordar esse assunto, volte lá, assista, porque ela é muito interessante, você não pode perder esse vídeo, esse Conversas Bíblicas, essa edição do programa Conversas Bíblicas. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo. Se Deus quiser, semana que vem a gente está junto novamente. Amém. Se Deus quiser, estamos aí. Amém. Muito bem. Assim a gente chega então ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas, glorificando ao Senhor por mais uma semana e na expectativa de na semana que vem, se Deus quiser, estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe a todos. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.